Olha, imagina uma empresa que não cresce, não lucra, não inova, mas também não quebra. Ela continua aberta, continua contratando, continua tomando crédito, só que na prática já morreu. Essas são as chamadas empresas zumbis, e o Brasil lidera o ranking entre os países emergentes. Hoje você vai entender o que são as empresas zumbis, por que elas se multiplicam e como esse fenômeno está drenando a produtividade, crédito e crescimento da economia brasileira. Fica até o final porque o impacto disso vai muito além do mundo corporativo. Ele chega aí, no seu bolso. Eu sou Israel Leal, esse é o Ponto de Exclamação e aqui a gente explica o que quase ninguém explica. Então, o que são as empresas zumbis, né? O termo zumbi não é uma metáfora exagerada. Na economia, ele tem uma definição técnica. Empresas zumbis são aquelas que não conseguem gerar lucro suficiente para pagar nem os juros das suas dívidas, mas continuam funcionando graças a refinanciamentos sucessivos, renegociação de crédito ou tolerância do sistema financeiro. Elas não vivem do próprio resultado, vivem de empréstimos. O conceito surgiu nos anos de 1980, com o economista Edward Keynes, ao estudar bancos fragilizados nos Estados Unidos. Décadas depois, o fenômeno deixou de ser uma exceção e virou um problema estrutural. Então, qual é o dado que coloca o Brasil no topo desse ranking? Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Finanças analisou empresas abertas no Brasil entre 2002 e 2021. O resultado é alarmante. 13,9% das empresas brasileiras listadas apresentam comportamento típico de uma empresa zumbi. Para comparação, a média dos países emergentes do índice MSCI é de 5,49%. Outros países aparecem bem atrás. Malásia 11,8%, Turquia 11%, Índia 10,4%, Filipinas 9,6%. E a tendência é de alta, tá? Em 2002, cerca de 10% das empresas eram zumbis. Em 2021, esse número saltou para quase 18%. Ou seja, o problema não está diminuindo, ele está crescendo. E como é que uma empresa se torna uma empresa zumbi? Os pesquisadores usam dois critérios principais para identificar uma empresa zumbi: lucro insuficiente de forma recorrente para cobrir despesas financeiras, alta probabilidade de falência segundo modelos estatísticos. Mas há um detalhe importante. Para ser considerada zumbi, a empresa precisa apresentar esse padrão por pelo menos 3 anos consecutivos. Isso elimina casos pontuais de crise. Estamos falando de inviabilidade crônica. E aqui surge um ponto crucial. Muitas dessas empresas não entram em recuperação judicial. Elas seguem operando, só que mantidas por aparelhos. E qual é o papel dos bancos na formação de uma empresa zumbi? Um estudo recente, analisado no período de 2010 a 2024, identificou fortes indícios de algo chamado zombie lending. Na prática, bancos preferem enrolar dívidas de empresas inviáveis em vez de reconhecer prejuízos no balanço. Mas por quê? Porque reconhecer a perda dói agora. Rolar a dívida empurra o problema para o futuro. O resultado é uma economia onde empresas que deveriam sair do mercado continuam ocupando espaço, crédito e recursos. Tá gostando desse vídeo? Então já deixa aí o teu like, já se inscreve no canal e ativa as notificações que ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Então, qual é o custo econômico dos zumbis? Olha, o impacto das empresas zumbis vai muito além do balanço delas. Estudos mostram que essas empresas investem cerca de 25%
menos que as empresas saudáveis, inovam menos, pagam menos dividendos, produzem com menor eficiência, entregam produtos de qualidade inferior e isso contamina todo o mercado. Elas reduzem a competição, pressionam custos financeiros e travam a produtividade da economia. Empresas zumbis tornam o país mais lento, menos inovador e menos competitivo. Entenda agora por que o Brasil é campeão nesse problema. O Brasil lidera esse ranking por uma combinação muito perigosa. Juros elevados por longos períodos que sufocam empresas frágeis, crises econômicas sucessivas que criam exceções permanentes, crédito excessivamente renegociado em vez de realocado, baixa eficiência na execução de dívidas e o alto custo institucional de reconhecer prejuízos. Mesmo com a modernização da lei das falências, a recuperação para credores ainda é baixa quando comparada a países desenvolvidos. Esse arranjo cria um incentivo perverso. É melhor adiar o problema do que resolvê-lo. E assim, empresas quase mortas continuam ocupando espaço, enquanto empresas eficientes disputam crédito escasso. Olha, as empresas zumbis não são apenas um problema empresarial, são um sintoma de distorções profundas no funcionamento da economia. Elas não quebram, mas também não deixam o país avançar. Entender esse fenômeno é entender por que o crescimento brasileiro é tão difícil, por que o crédito é tão caro e por que a produtividade patina. Preste atenção, enquanto os zumbis caminharem entre nós, a economia vai continuar mancando. Olha, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás da economia brasileira, já deixa aí o teu like, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá? E siga o ponto de exclamação. Não deixe também de ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente coloca aqui nesse que é o meu canal, que é o seu canal, que fala, que explica o que quase ninguém explica. Muito obrigado, tá? Até o próximo ponto de exclamação.